Eu tenho muita tranquilidade de aqui falar a mesma linguagem do senador Regufe em relação à independência e, portanto, o fato de não ter nenhum vínculo ou dependência ao governo para evitar este troca-troca ou toma lá da cá, como falava, se na prática política do fisiologismo puro. Então, eu apenas encaminho demandas que a sociedade me encaminha, sem nenhuma intenção de receber por aquilo qualquer benefício, seja ele político, eleitoral, não, porque é obrigação nossa de encaminhar a demanda de um hospital comunitário, de uma Santa Casa, do sistema de saúde, ou de uma questão relacionada à educação no Ministério. Esse é o nosso dever. O que o senador Lindbergh falou aqui agora é uma situação também relevante, porque nós, senadores aqui, tivemos a aplicação do imposto de renda sobre a verba indenizatória que cada senador tem direito. E assim que eu cheguei aqui, veio uma cobrança sobre essa verba indenizatória, porque entendia a Receita Federal que isto era rendimento. E sobre rendimento, você tem que recolher imposto de renda proporcional ao rendimento recebido. Eu não tive nenhuma dúvida. Foi feito um cálculo, eu não discuti se quem ia pagar ao Senado, eu recebi a conta, porque era no meu nome que vinha a indenização. Fui lá na Receita Federal, paguei tudo, porque não poderia repassar ao trabalhador brasileiro, ao contribuinte brasileiro, uma responsabilidade que eu não me coube discutir se era do Senado Federal, mas eu fui lá e paguei aquele imposto de renda que a Receita Federal entendeu que cabia no caso da indenização. Agora, cabe perguntar também se todos esses benefícios adicionais citados há pouco pelo senador Lindbergh, se eles estão porque isso é renda, acresce a renda, não só ao vencimento, ao provento do servidor da Justiça, do magistrado, mas tem que ser acrescido disso, porque se você recebe uma verba adicional para seu custeio pessoal, é o seu custeio pessoal, em qualquer circunstância, seja para a saúde ou para a educação de um filho, você está recebendo um adicional. E sobre esse adicional, estamos a questionar se isso vai ter uma incidência de imposto de renda ou se isso também, no caso da contribuição previdenciária, ele vai ser ali calculado. Então, são questões que merecem ser avaliadas. Senador Jorge Viana, eu tenho, a cada dia, me surpreendido, como os demais brasileiros, com uma sucessão de acontecimentos que nos atormentam, ou pelo menos aqueles que, ao deitarem com a cabeça no travesseiro, ficam com a perplexidade que eu estou tendo. O que vai ser amanhã? Que país nós teremos amanhã? E a minha preocupação aqui, a minha ansiedade está aumentando, porque até pouco eu vim aqui e dizia na tribuna que as instituições estavam funcionando com absoluta autonomia, com absoluta soberania, com absoluta independência. Eu hoje já tenho dúvidas, senador. Tenho dúvidas até do equilíbrio da relação de poderes. E é exatamente por isso que me assalta preocupação ainda maior, mais aguda e mais profunda. E talvez as pessoas que estejam nas suas casas, acompanhando uma sessão como essa aqui no Senado Federal, estejam como eu, tão perplexas quanto eu. E talvez por isso que as pessoas me perguntam quando me encontram nos aeroportos ou em algum evento, em muitos deles, e as pessoas vêm conversar, e eu percebo que todas estão muito sintonizadas, estão ligadas, conectadas com redes sociais, estão informadas, estão acompanhando, estão fiscalizando, e esse é o lado bom da democracia, esse é o lado bom da política, porque as pessoas são capazes, sim, de separar o joio do trigo, de quem está aqui fazendo demagogia pura ou de quem está aqui trabalhando em favor do interesse nacional, ou aqui comprometido com os interesses maiores e não com seus interesses individuais ou seus interesses meramente de enriquecer ou de menos nobre a sua ação político-partidária. Então, eu fico perplexa, senador Jorge Viana, e gostaria que as nossas lideranças, sejam elas aqui do nosso Poder Legislativo, Câmara e Senado, a Presidência da República, os tribunais superiores, a presidente, uma mulher, hoje comanda a Suprema Corte do país, não é a primeira vez, é a segunda vez que a Suprema Corte é comandada por uma mulher. Que todos esses agentes públicos e políticos, de alguma maneira, ou institucionais, no caso do Judiciário, Procurador da República, que todos tivessem
a nítida consciência do papel, da relevância e da responsabilidade que cada um tem nesse momento que o país está atravessando. É um momento nós estamos caminhando sobre o fio da navalha. Sobre um fio da navalha, senador Telmário, é um momento muito delicado. E qualquer passo em falso vai ser uma tragédia para o país. Eu não estou aqui querendo criar ideias de quebra institucional. Não, eu estou apenas dizendo que não podemos permitir chegar a este ponto, porque este fio da navalha está nos provocando e nos desafiando na nossa capacidade, primeiro, de uma boa convivência democrática e civilizada aqui. Mesmo que eu não concorde muito da sua agenda política, senador Jorge Viana, eu tenho que respeitar as suas posições e, da mesma forma, sei que Vossa Excelência o faz em relação a mim. Podemos discordar de muitas coisas, mas não podemos permitir que o fato de termos divergências, isso impeça um relacionamento respeitoso entre nós, aqui dentro do Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. O enfrentamento, neste momento, é o pior comportamento que poderemos ter. Então, não adianta nós querermos irmos para este confronto, porque todos saem perdendo. Dilma perdeu, o PT perdeu, o Lula perdeu, o PSDB, Aécio perderam, o PMDB de Temer perdeu. Temos que chegar a essa conclusão. Estamos todos nessa circunstância. E não podemos olhar para o outro lado da Praça dos Três Poderes e dizer que também o Judiciário perdeu, a Procuradoria. Não podemos. Senadora Ana Amélia, eu sei que estou aqui na presidência e teria que ficar quietinho ouvindo, mas eu acho que o discurso de Vossa Excelência é muito importante. Porque qual é o papel de cada um de nós? Qual é o papel do Congresso nessa hora de profunda crise política, com desdobramentos gravíssimos na crise econômica e que, somado às duas crises, leva a uma situação de absoluta insegurança toda a economia do Brasil e de sofrimento todo o povo brasileiro. Agora, acho que Vossa Excelência traz algo. Essa leitura de que todos nós, e eu até incluo o Congresso também, eu falei outro dia da tribuna, será que não era hora de fazermos uma espécie de pedido de desculpas coletivo, seja por omissão, seja por erros, caminhos que tomamos, mas o mais certo é que quando a gente reconhece que tem algo errado, ou que a gente está vivendo um ambiente, se fizermos a leitura correta do momento que estamos vivendo, quem sabe isso não seja o primeiro passo para a gente encontrar uma saída para o Brasil, para o nosso país, para o nosso povo. Sinceramente, eu acho, concordo com a senhora, nós fomos prejudicados, nós do PT, perdemos, saímos do governo, fomos apiados, temos nossos motivos, temos nossas razões. Mas agora o governo que também chegou lá, o PSDB com seu líder, olha a situação que estão vivendo, perderam. Então, esse jogo foi de resultado negativo para todo mundo, mas só que agora nós temos que perguntar o que fazer com o nosso país? O que fazer para sair dessa situação? Eu cumprimento Vossa Excelência e peço desculpa pela interferência. Eu fico muito agradecida, senador Jorge Viana, porque tenho, por Vossa Excelência, um grande respeito. Vossa Excelência, dentro do Partido dos Trabalhadores, tem o equilíbrio, a sensatez, o bom senso de separar as coisas e entender que a responsabilidade para que o nosso país não saia, não derive e não caia no abismo de uma crise mais profunda do que já está hoje, ela é de todos nós. Agora nós temos que pensar no país. Concordo plenamente com o senhor. Quando nós falamos da crise, nós estamos, parece, só numa redoma de poder. Nós aqui, no poder legislativo, do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Judiciário, a Procuradoria da República e o Executivo, como se fôssemos ilhas. Mas não, nós temos que ter aqui, a qualquer ato que nós fazemos, a qualquer ação que tomamos, é pensar na rua, pensar nos 14 milhões de brasileiros que estão desempregados, ou nos milhares e milhares de homens e mulheres que estão sem carteira assinada, trabalhando na informalidade, sem assistência e sem previdência social, sem nenhuma garantia, sem poder ter sequer acesso à saúde pública, a ter vaga num hospital, ou vaga para uma consulta de uma alta complexidade, ou uma cirurgia inadiável, e a pessoa receba
simplesmente o risco de receber um atestado de óbito e não de vida. Então, nós precisamos ter aqui sempre a consciência de que olhar para a sociedade, para a população que está pagando a conta. Porque quando a crise se aprofunda, a inflação aumenta, aumentam os riscos da falta de confiança na condução correta de um Brasil, aí nós estamos indo realmente para o abismo e para uma falta de rumo total. Então, essa falta de rumo total é que nós não podemos permitir que ela chegue. Por isso, precisamos de cabeças pensantes no país hoje, nos juntarmos a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de refletir, senador Roberto Muniz, a nossa capacidade de uma interlocução e de um diálogo respeitoso com todas as instâncias, seja no Executivo, seja no Judiciário, seja também na Procuradoria da República. Eu acho que, nesta hora, especialmente aqui, senador, especialmente a casa que nós pertencemos. Aqui eu sempre digo, quando a gente aprecia momentos dramáticos, apreciar, por exemplo, um processo de cassação de um mandato de um colega. É duro, é dramático, senador Assir, fazer isso, porque nós não fomos eleitos para sermos juízes, para julgar ninguém. Nós fomos eleitos para legislar e fazer legislações de boa qualidade para a população brasileira. Mas nós nunca faltamos quando temos que fazer o exercício de julgar, porque nós nos preocupamos sempre com a defesa da instituição que nós representamos, que é o Senado da República. Porque se nós não defendermos esta casa de Rui Barbosa, nós não teremos legitimidade de aqui estar. Nós temos que ter esse compromisso com a institucionalidade, com a democracia, exatamente com a defesa da instituição, porque a instituição é perene, é imortal. Enquanto tivermos democracia, enquanto ela estiver aberta e funcionando esta casa. Mas se nós falharmos, nós vamos silenciar e a democracia também não vai ser mais vez nem voz. Com muita alegria concedo a parte ao senador Assir Gurkax. Meus cumprimentos, senadora Ana Amélia, pelo seu belo pronunciamento e pelo seu posicionamento. E a população espera de nós exatamente um posicionamento de o que vamos fazer diante dessa crise que nós atravessamos. A população que nos assiste, que nos acompanha, a população que tem nos contactado quando andamos nas ruas, quando estamos nas nossas cidades ou em trânsito também, nos aviões, nos carros, enfim, pelas redes sociais, o que vai fazer o Senado diante desta crise que aí está? É uma crise política que potencializou uma crise econômica histórica. Eu tenho dito que é uma situação que começou lá na época do impeachment. E nós estamos ainda com a mesma política de quando nós começamos a discutir se haveria o impeachment ou não haveria o impeachment. Hoje nós estamos sofrendo um efeito colateral daquela situação. E a questão não era pessoal, mas sim com relação à nossa democracia, com a instituição, como a Vossa Excelência muito bem colocou. E nós temos que, agora, avançar. O Senado tem que protagonizar um renascimento da política brasileira. Uma reação, pois nós não podemos, não só nós estamos cansados, mas principalmente a população brasileira não aguenta mais. Não aguenta mais ouvir esta novela de delações, de prisões, que tem que acontecer, mas, paralelamente a isso, o Brasil precisa caminhar. A economia precisa caminhar e a economia não pode ficar dependendo de um resultado que venha a surgir da Câmara dos Deputados, que venha a surgir do Judiciário. A economia precisa caminhar pelas ações do governo como um todo, ações do Executivo, ações do Legislativo, para melhorar a vida da população brasileira. E é o que a população espera de todos nós, senadores. E Vossa Excelência começa um debate que é da maior importância. Não é um debate partidário, a favor de partido A ou contra partido B, não é essa a questão. Nós precisamos achar um rumo para o nosso país. E eu entendo, senadora Ana Amélia,
que não há outra alternativa senão ouvirmos a população nesse momento de crise. Talvez a antecipação de eleições de 2018 para 2017 fosse a solução. Sabemos que é uma dificuldade grande, que temos que mudar a Constituição, mas quando o Congresso quer fazer, o Congresso faz. Reúne-se as lideranças, reúne-se os presidentes das casas e as coisas acontecem. Basta ter essa vontade política. E nós estamos aqui para representar a população e dar uma resposta à população brasileira. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns. Vamos juntos nessa caminhada, nessa toada, porque o Brasil precisa e a população brasileira quer uma posição efetiva do Senado Federal. Eu agradeço muito, senador Assir, para o comando, especialmente da economia, que tem uma sensibilidade à flor da pele, podia dizer. Qualquer medida que aconteça, há o impacto direto sobre câmbio, por exemplo, sobre a Bolsa de Valores, que são as áreas do mercado financeiro, que são, eu diria, o termômetro. E esse termômetro, ele funciona à base da credibilidade, da confiança e da segurança jurídica, em alguma medida. Então, eu agradeço, Vossa Excelência, queria que o seu à parte, como do senador Jorge Viana e depois do senador Telmário, do senador Roberto Muniz, compusessem também, porque todos, eu penso, estamos indo na mesma direção, todos estamos entendendo a gravidade do momento e todos estamos buscando a mesma questão, uma resposta para esta crise. Eu agradeço imensamente essas colocações dos senadores, passo ao senador Telmário, que pediu antes, depois o senador Roberto Muniz, que me honram muito com esses apartes. Senadora Ana Amélia, primeiro eu quero começar a minha fala parabenizando Vossa Excelência. Eu já disse aqui uma vez que Vossa Excelência, sempre que sobe essa tribuna, Vossa Excelência sobe com uma grande coerência. O discurso de Vossa Excelência, ele é sempre linear, né? Você passar uma régua nele, você vai encontrar sempre o mesmo padrão. Muito obrigado, você não tem sobes e desce. Muito obrigado. E sempre o foco de Vossa Excelência é o Estado de Vossa Excelência, que você luta com muita garra, com muito amor e defende suas causas com uma maestria e com esse dom que Deus lhe deu de domínio da palavra, de usar bem a tribuna, ser simpático em todos os sentidos. E também valente, como todo bom gaúcho, pelas boas causas gaúchas. Então, eu sempre digo que o Rio Grande do Sul está muito bem servido pelos senadores que aqui tem, exatamente pela Vossa Excelência, o senador Paulo Paim, que eu tenho muito carinho, tem também o senador Lazia. Mas quero lhe dizer que a senhora tem também esse mesmo amor pelo Brasil, esse mesmo amor pelo Brasil. E Vossa Excelência hoje chega a essa tribuna, aborda esse assunto, coloca uma questão que é tudo isso que o senador Jorge falou, é tudo isso que o senador Assir falou e é tudo que, naturalmente, muitos senadores, nesse momento, estão a questionar. Eu ontem tive uma reunião de bancada, de bloco, onde nós tínhamos ali quase 11 senadores e todos com essa mesma pergunta: o que fazer? Qual o caminho? Qual é a melhor solução? Como responder à população? E hoje eu vim a essa tribuna fazer aqui um agradecimento a uma carta que eu recebi de um senhor chamado Francisco, em Cascavel, do Ceará. E ele faz alguns elogios ao nosso trabalho e tal, e diz que tem algumas frases interessantes, que era muito importante que fosse Padre Vieira e tantos outros líderes mundiais, tirando, claro, colocando o padre nesse contexto. E ele coloca aquela frase de John Kennedy, né? Quando John Kennedy diz assim: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então, o discurso de Vossa Excelência me roubou o meu discurso. Obrigada. Eu sou obrigado a usar essa frase para fazer esse aparte no discurso de Vossa Excelência, que cai muito bem, porque Vossa Excelência está dizendo exatamente isso, né? Não pergunte o que o seu país, nesse momento, pode fazer. O Brasil, nesse momento, está à deriva, em todos os sentidos. Crise institucional, crise política, crise de moral, crise em todos os sentidos. Como disse bem o senador Jorge Viana, atingida a crise econômica pela crise política. E Vossa Excelência traz esse pêndulo, né, para que a gente possa ali olhar, se balizar. E eu quero, mais uma vez, parabenizá-la.
Vossa Excelência sempre com muita elegância, com muita sabedoria, com muita inteligência. Vossa Excelência traz a essa casa uma grande reflexão. Parabéns pelo discurso de Vossa Excelência. Eu fico agradecida pela generosidade das referências, senador Telmário, e a frase esta. Eu era repórter do Grupo RBS em Brasília, e Tancredo Neves, em 84, quando foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral, Tancredo Neves, eu fui fazer uma entrevista com ele, e aí, senador Telmário, Tancredo Neves, eu, repórter, sempre com a visão de defender o Rio Grande do Sul, e era essa a missão da RBS, de defender em Brasília os interesses do Estado. E a pergunta que eu chego para ele, candidato para ir assumir, eu pergunto para ele: doutor Tancredo Neves, o senhor, que já foi escolhido presidente, o que o Rio Grande do Sul pode esperar do seu governo em favor do Estado? E aí ele passou a mão no meu ombro, assim como ele fazia afetuosamente, né? Olha, minha querida jornalista, não é esta a pergunta está errada, tinha que perguntar o que o Rio Grande pode fazer para o Brasil. Então, respondendo a mesma frase, usando o de Kennedy, a respeito dessa relação entre o que nós podemos fazer, o que nós esperamos, é que nós temos que sermos protagonistas. Muito obrigada. Passo a palavra ao senador Roberto Muniz, com muita alegria. Senadora Ana Amélia, eu me associo à sua preocupação e me associo muito às suas palavras. Desde que aqui cheguei, tenho conseguido perceber o grande sentimento nacionalista de nação que a senhora tem. E lá, num ponto mais no sul do nosso país, mais meridional do nosso país, consegue alcançar, com esse sentimento civilizatório, todo o Estado brasileiro. Então, fico muito feliz de poder lhe apartear e dizer que essa sua preocupação é uma preocupação que tem aqui a casa, mas que todos os brasileiros acordam todo dia de manhã perguntando qual a saída da crise. E o que é pior é que esta saída da crise, ninguém tem a resposta. Porque, por mais que nós perguntemos, cada um tem uma percepção. Eu, outro dia, falando para um jornalista, eu disse ao jornalista que eu não sei como é que vai ser 2018, mas sei o sobrenome de quem vai governar em 2019. O sobrenome dele vai ser crise. Porque nós estamos numa sociedade que está cindida. Nós não conseguimos encontrar um projeto de Brasil. Esse projeto de Brasil, nós não conseguimos alcançar e construir. E aí a minha percepção é que a gente tem que ter também muito cuidado para que a gente não siga por um atalho democrático. Temos que ter a Constituição e a representação institucional como um norte e uma bandeira para que nós estejamos todos juntos. E é muito importante, nesse momento, esse debate que a senhora traz, para que a gente faça uma reflexão sobre a importância da política e do protagonismo da política e das suas instituições políticas para a construção desse ambiente de diálogo. É claro, presidente Jorge, que nós estamos num momento muito especial, porque eu reputo que nós estamos num rito de passagem civilizatório no nosso país. É um rito de passagem. Dói porque nós temos muito poucos elementos do amanhã para construí-lo. Mas existem alguns elementos que podem fazer uma costura, né? Juntar esses retalhos da nossa sociedade para que nós possamos construir este tecido que vai dar essa passagem, construir esse rito de passagem para o amanhã. Porque era muito fácil, senadora Ana Amélia e senadores aqui presentes, quero dizer que fico muito feliz que esse debate venha esse momento aqui para casa, porque com um pouco de percepção e de muita experiência que todos os senadores aqui têm da política, percebe que algumas questões, né, algumas formas de solucionar a crise que antigamente
os governos usavam, isso já não é mais possível porque a sociedade e os próprios políticos começam a entender e precisam banir da política. Como é que nós enfrentávamos uma crise na política? Era fácil, fazia o toma lá da cá. A troca, simplesmente, do problema por cargos já resolveu muitas crises. A outra questão, ou vendendo muito otimismo, né? Onde as pessoas seguiam o otimismo, ou também muitos que hoje se aproveitam da baixa estima do brasileiro e vendem um pessimismo desmedido para tentar se tornar diferente de tudo que é real. Ou seja, quem está na política é a realidade da política. Essas figuras que tentam trazer ou um otimismo demasiado ou um pessimismo desqualificado para poder trazer para si um holofote, essas pessoas também devem estar fora dessa solução, senador Cristóvão, para se fazer parte desse rito civilizatório. Não precisamos ter ou o otimista demasiado ou o pessimista que parece que aqui dentro não está. Certo? Então, eu acho que nós precisamos trazer o debate, presidente, assim para avançar, a que a gente saia um pouco da figura fácil do governo. Como é que o governo solucionava uma crise? E aqui temos luminares em relação a questões econômicas, como o senador Armando, que ressalta em algumas palavras as dificuldades que nós vamos enfrentar. Governos antigamente enfrentavam crises aumentando impostos. Outros tentaram enfrentar a crise diminuindo os impostos. Então, não pode ser nem o facilitador, nem o dificultador. Governos precisam ser realistas. E, para finalizar, eu quero dizer que muitas coisas nós estamos começando a perceber, senador Cristóvão, que mesmo pela sua provocação que o senhor tem feito aqui a esta casa e reunindo alguns senadores na tentativa de buscar uma solução, eu quero trazer esses pontos para que a gente tenha isso com clareza, que se abandone. Não é o toma lá da cá que vai resolver o problema do Brasil, não é a questão da venda do otimismo exagerado, nem do pessimismo das pessoas que aqui dentro estão, né? Não será o nepotismo, que já foi uma realidade, de trazer pessoas próximas a si para tentar resolver, que vai nos dar futuro, mas eu acho que a gente precisa ter aqui um pacto que é da civilização, né, do grau de debate dentro do ambiente civilizatório positivo e, mais do que isso, tentar ouvir os desiguais e tentar abandonar um pouco os seus conceitos para ver no outro uma possibilidade também de saída. Se nós encontrarmos isso aqui, né, se nós conseguirmos construir essas pontes de diálogo dentro desta casa, presidente, nós vamos poder, quem sabe, sinalizar para fora, né, desta casa uma saída para o nosso Brasil tão querido. Eu peço só desculpa, é porque o colega Teomário está inscrito e ele tem um problema de voo. Aí ele está pedindo, mas eu acho que esse é um debate que nós vamos ter que prosseguir ao longo da tarde, mas é só uma compreensão pelo colega. Por mim, eu estou adorando a discussão. Eu vou só agradecer ao senador Roberto Muniz, dizendo, senador, eu fiquei muito feliz com a definição das figuras que Vossa Excelência traçou entre o otimista demais, aquela espécie de avestruz que não enxerga a crise, e aquele que vê tudo errado. Eu traria mais uma outra figura, aquele que quer o quanto pior melhor, acha que o quanto pior melhor, esquecendo que aquele que luta quanto pior melhor está entrando num abismo da crise, porque todos, quando lutam quanto pior melhor, todos perdem, especialmente as camadas mais fragilizadas da sociedade brasileira. Então, é nessa medida que nós temos que assumir a responsabilidade desse rito de passagem, que até me veio uma figura agora, de um parto que a pátria-mãe está tendo
neste momento, é o parto da crise. E como disse Vossa Excelência, ele é doloroso. O parto é doloroso, mas ele tem que dar como fruto um aprendizado de todos nós, não só nesta Casa Legislativa, democrática e aberta, mas também do outro lado da Praça dos Três Poderes, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para o Poder Executivo. Nós temos que ter a noção exata do terreno que estamos pisando neste momento, que é um terreno muito pantanoso, no sentido da dificuldade, uma areia movediça, melhor dizendo. A areia movediça é a figura melhor para isso. E se nós não tivermos consciência da gravidade deste momento e da nossa responsabilidade, nós estaremos sepultando uma grande oportunidade de mudança, de passar esse rito que Vossa Excelência faz com muita propriedade e de construir uma nação diferente. Uma nação em que não se curve ao fisiologismo, uma nação que não se curve a valores menores, mas uma nação que pense para o presente e o futuro, que o senador Cristóvão sempre fala, das gerações que virão. Que país nós estamos preparando para o futuro? É essa a questão que a crise tem que nos dar como sinalizador de responsabilidade. Se nós não cumprirmos com essa missão, nós estamos também perdendo a oportunidade de sermos melhores e de estarmos cumprido com aquilo que as ruas esperam de todos nós. Muito bem. De novo, eu só peço, inclusive eu estou inscrito, e outros colegas, mas é que só é um probleminha com o Theomário, então se os colegas puderem ser breves, para que ele possa dar uma palavrinha e ele vai se retirar e nós seguimos com esse debate. Queríamos ter a garantia de que esse debate prossegue. Prossegue, sim. Eu sou o próximo inscrito, inclusive. De minha parte, se eu puder fazer uma parte, seria bem breve, mas eu não quero vamos lá. atrapalhar. Vossa Excelência tem a palavra, é importantíssimo. E aí o senador Armando sobe à tribuna e depois do senador Theomário continuamos. Muito bem. Eu vou tentar ser bem breve. Eu acho que nós temos várias crises, não é uma apenas, nós temos várias crises. E de uma coisa eu tenho absoluta certeza, de que essa forma de se fazer política que se faz hoje, ela está completamente superada. A população hoje, ela não se considera mais representada na classe política, nessa forma de fazer política, na forma como age os três poderes. Ela acha o Poder Judiciário com muitos interesses ali representados, alguns do Poder Executivo. O Poder Executivo, hoje, ele se sustenta apenas na economia. A equipe econômica é mais forte do que o próprio presidente. E o Congresso Nacional está completamente divorciado da população e da opinião pública. E acho que a população não acredita mais em política, e isso é culpa dos personagens por desvios éticos inaceitáveis, personagens que vão ser julgados pela justiça, e cabe à justiça, nós temos três poderes, os poderes são independentes, então cabe à justiça julgar, mas também é culpa do sistema. Nós temos que modificar esse sistema. Um sistema que faz com que as pessoas de bem não queiram entrar na política, um sistema que deixa a sociedade divorciada da sua representação, não pode ser um bom sistema. Nós temos que incrementar mais mecanismos de democracia direta, mas eu penso que também cabe ao Congresso Nacional fazer uma reforma do sistema político, dar uma contribuição reformando esse sistema político. E aí, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, que é uma ótima parlamentar, eu fico abismado de abrir os jornais no dia de hoje e ler que teve uma reunião na casa do presidente da Câmara e que eles decidiram qual é a proposta de reforma política que vai ser votada pelo Congresso Nacional. Ou seja, numa salinha se reuniu. Aqui eu tenho 9 PECs sobre reforma política. Outros parlamentares têm várias proposições sobre reforma política, tramitando há um tempão e não são votadas. Por que não são votadas no plenário? Cabe cada um votar com a sua consciência. Sim ou não faz parte da democracia. Passar ou não passar faz parte da democracia. Agora, por que essas não são votadas? Quer dizer que vão ser votadas as que foram decididas naquela salinha, naquela reunião, é que nós vamos decidir aqui, dizer sim ou não a elas.
E as nossas propostas, que estão aqui tramitando há um longo tempo, não vão ser votadas. Então, acho que a população hoje não acredita em política. Isso é culpa dos personagens por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. É preciso modificar o sistema. E o Congresso Nacional tem obrigação, nesse momento, de fazer uma reforma política. Há uma série de proposições tramitando aqui. Só para concluir, senhor presidente. Há uma série de proposições tramitando aqui, muitas há um longo tempo, as minhas desde o início da legislatura, e acho que o Congresso Nacional existe para isso, para votar. Se vai ser sim ou não, faz parte da democracia. Agora, não votar, aí se junta um grupo de parlamentares numa salinha, e ali decide, vai votar isso aqui vai ser votado, e o resto, cabe ao resto dizer sim ou não. Todos nós fomos eleitos aqui legitimamente. Todos nós estamos aqui representando a população das nossas unidades da federação, dos estados e, no meu caso, do Distrito Federal. Cabe a esse parlamento votar as propostas dos parlamentares e dizer sim ou não. E vamos fazer uma reforma política. Será que o voto tem que ser facultativo ou tem que ser obrigatório? Será que pode alguém ser candidato sem filiação partidária? Ou para ser candidato tem que ter filiação partidária? Será que o sistema tem que ser o sistema atual, o proporcional? Tem que ser o lista fechada, como alguns defendem? Ou o voto distrital, como eu defendo? Será que pode parlamentares terem reeleições indefinidas? Será que pode alguém se eleger para um cargo legislativo e depois ocupar um cargo no executivo? Isso tudo tem que ser debatido. E não simplesmente algumas poucas propostas que decidem numa salinha e aquilo é o pacote fechado que vai ser votado. Os partidos políticos, da forma como eles estão procedendo no Brasil, eles não representam mais hoje a sociedade brasileira. Eles precisam ser reformados, por dentro, inclusive. E a França está aí dando um exemplo. A França fez uma grande renovação na sua classe política e no seu parlamento nessas últimas eleições. E ela deve servir de espelho para o que está acontecendo agora no Brasil. E parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema que é tão importante e que cabe a esse parlamento discutir. Porque esse parlamento tem uma responsabilidade com a população brasileira e não pode estar divorciado dessa sociedade brasileira como está hoje. Agradeço muito, senador Regufe, até porque Vossa Excelência, ao lembrar o caso da França, eu lembraria também o caso dos Estados Unidos, em que um outsider da política entra e me preocupa também e muito que nós, numa hora dessas, tenhamos algum salvador da pátria que venha se oferecer como a solução para todos os males e que são graves que o nosso país está vivendo. Então, também corremos esse risco e espero que tenhamos todos o senso, a responsabilidade e a consciência da gravidade do momento que estamos passando e que tenhamos todos exatamente a noção do que nós temos que fazer aqui, não no quanto pior melhor, não também do excessivamente otimista e não no excessivamente negativista, mas uma pátria que seja para os brasileiros, uma pátria que seja uma pátria civilizada, uma pátria de relação respeitosa, como estávamos falando há pouco com o senador Jorge Viana e todos os senadores que me honraram com os seus apartes aqui. Muito obrigada, presidente. Obrigada, senador Theomário. Desculpe, mas o tema acabou suscitando esse grande debate.